Oi? Estamos ao vivo. Vai, rápido. Tem que desaparecer daqui. Ó. Tá. E aí como que você passa... Já estão vendo já? Já. Não? Ah, bom. Aham. Ei, que desagradável aqui. Não é aqui. Opa. Olha lá. Qualidade, né? Maravilha. Quanto tempo ele tem de atraso? Aqui tem estão... um pouquinho. Depende um pouquinho. Ah. Cada... 30 segundos. Deixa eu comentar alguma coisa aqui. Temos 8. Aí vamos parar de falar. Não captam. É, de vocês também? Não tão bom. Uhum. Vou colocar o Espírito Santo. É. Vão achar que eu tô... Já temos uma super fã. Vai aparecer aqui, hein? Não tá aparecendo. O quê? Os comentários. Acho que demora um pouco. Nenhum clico. Nenhum. Abre não. Vou tentar. Eu abri pelo WhatsApp, né? Vou tentar abrir pela postagem. Mesmo tanto de boa noite. Já tem. Boa noite, meus amigos. Fala boa noite. Aí, tanto de gente mandando boa noite. Só organizando aqui, nós já começa. Isso aí. Boa noite. Eles já estão ouvindo a gente? Já. Então boa noite aí para quem já está conosco. Deixa eu ver aqui. O primeiro aí. O Cleiton tá na frente, a Joyce tá aqui também. O Akira tá com a gente, a Luzia, a Lucimeire. Os comentários vão aqui também. Ah, Então já era. Maria, aê, Tereza. Então boa noite para você que já tá com a gente online aqui pelo Face da paróquia de Mirandópolis, São João Batista. Então nós estamos começando o nosso trabalho de evangelização via redes sociais. Como todos já sabem, nós estamos tendo que reestruturar nossa forma de evangelizar. Então nós pensamos, junto com o Padre Orlando, a equipe aqui, a Joyce, o Cleiton, o Akira, o Jean, o Lucas, como que a gente ia fazer para estar junto com vocês, né? Porque nós não estamos tendo atividades, então a gente quer, como quase todos vocês sabem, estar todos os dias de segunda a sexta-feira, junto com vocês, você aí da sua casa, nós aqui. Então hoje a gente vai ter essa catequese, que na verdade não é assim uma catequese só para quem é catequizando, né? Catequese, na verdade, ela é uma atividade permanente da igreja. Mesmo quem é padre, seminarista, está sempre digamos assim, se autocatequizando, vamos dizer, né? A gente vai sempre aprendendo. Então, é para todo mundo que quiser. Então, toda segunda-feira vai ser essa catequese, que é para catequista? É para catequizando? É para o pai, é para a mãe do catequizando? Sim. É para quem gostaria de estar hoje aqui na igreja, fazendo a sua oração? Sim. Então, todo mundo que quiser vai poder participar e você vai interagindo com a gente. Aqui eu tenho a Alessandra Cristina, a Lucilene, o Tiago, boa noite para todos. Vocês já sabem também, a maioria, mas vamos aqui dizer, nossa programação de segunda a sexta vai ser assim. Então, toda segunda, a catequese. Na terça-feira, a adoração com o Padre Orlando, não perca, vai ser amanhã, sempre às 19h30. Na quarta-feira, nós vamos rezar o Santo Terço, muito importante nesse período que a gente está vivendo. Nossa Senhora pediu, né, para que a gente rezasse sempre o Santo Terço na quarta-feira. Na quinta, a Missa da Bênção, já tradicional aqui,
19h30, claro, sem público, né? Mas você vai poder participar e receber a bênção do Santíssimo. E na sexta-feira, um momento de oração. Nós vamos alternar os grupos da paróquia, né? Por exemplo, o grupo de oração, ou o terço dos homens. Quem quiser, nós vamos ir assim organizando, né? Então, quem quiser vir aqui, uma ou duas pessoas, fazer esse momento importante. Então, vamos dar início agora, assim, vamos rezar. Eu peço que você aí da sua casa, você se concentre, você catequizando, você catequista, você pai, mãe, você que participa aqui do grupo de oração, você que vem às missas, você do terço dos homens, de todos os grupos, equipes de Nossa Senhora, o GRCC, o grupo de casais com Cristo, todos, pessoal assim que é ministro da Eucaristia, músicos, ministros da palavra, todos vocês leitores, todo mundo que colabora com a igreja ou não, você, eu só participo, ótimo, só venho na missa, não é só não, é tudo isso. Então vamos rezar, pedindo para que o bom Deus, ele instrua, ele conduza esse nosso momento e que nós nos sintamos juntos, não é? Apesar da distância, mas veja como Deus é providente, nos oferece os recursos midiáticos para que a gente esteja assim mais próximo, né? Então vamos traçar sobre nós o sinal redentor da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Coloca aí a mão no seu coração. Vamos pedir que o Espírito Santo, ele abra nosso coração, a nossa inteligência, a nossa vontade, para que nós estejamos assim, realmente com a nossa vida aberta para Deus. Muito mais do que estar aberto a este momento de evangelização, é a gente ter o nosso coração aberto ao Senhor. O desejo nosso, meu, do Padre Orlando, da equipe técnica que está aqui, que pensou junto esse momento, é que nós pudéssemos estar em comunhão. E quem realmente sela esta comunhão é o Espírito Santo. Ele é a alma da igreja, então é a Ele que nós vamos recorrer agora, pedindo que Ele realmente traga essa comunhão, traga o entendimento e que nós saiamos deste dia, desta noite, melhor dizendo, edificados com a palavra do Senhor, também com os ensinamentos que a Santa Igreja nos dá. Reze comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Estou aqui com o íconezinho dela, Menino Jesus no colo. Você ainda aí com a mão no seu coração, pensa na Virgem Maria, ela que é nossa mãe protetora, ela que não deixa nenhum dos seus filhos desamparado, ela que realmente se preocupa com cada um de nós de um modo muito especial nesse momento difícil que nós estamos vivendo, mas Nossa Senhora vem ser assim um alento, a nossa confiança, porque Nossa Senhora é Mãe de Deus e nossa. Então vamos com muita devoção rezar uma Ave Maria, pedindo a intercessão dela para que ela já vá abençoando a sua casa, protegendo você e sua família de todos os perigos e males e trazendo aquilo que muitas vezes nesse momento pode assim estar um pouco distante do nosso coração, a alegria. A alegria porque nós somos cristãos, a alegria porque nós somos do Senhor, a alegria porque nós somos o povo santo escolhido por Deus, muito amado por Ele, e nós como católicos realmente filhos da Virgem Maria. Então, com devoção, com carinho e fé, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. São Gabriel, São Rafael e São Miguel Arcanjos, rogai por nós. Amém. Então, meus irmãos, a cada segunda-feira a gente vai escolher um tema que seja assim adequado a um público que é variado, né? Nós temos aqui então catequistas, catequizandos, pais, pessoas que conhecem mais da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, pessoas que ainda estão começando, como os nossos jovens, nossas crianças. Então a gente vai tentar trazer assim temas que possam perpassar, né, cada um de nós, ou seja, serem úteis para todos nós, tá bom? E não pode deixar de ser, a gente vai sempre recorrer à palavra de Deus. Então, se você tiver aí a sua Bíblia e quiser pegar, senão você pode ler depois, eu te convido a abrir a sua Sagrada Escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a gente vai ler dos versos 1 ao 12. Mateus 25, versos 1 ao 12. Enquanto você, quem sabe, busca aí a sua Bíblia, vamos dando mais um oizinho para quem está aqui. A Silvia Regina, a Patrícia, deixa eu ver como é que eu rolo aqui, ver se tem mais alguém nos acompanhando. O Alisson, Wesley, a Lu Silva, Valdelice, o Vinícius Azevedo, a Luzia, acho que eu já falei, se não aí Luzia Bertuzzo, Silvana Chimizo, a Edilaine, Carolina Célia, Juraci Valério, o João Clineu, Maria Silva, Noranei Teixeira, Luciano Oliveira, Eduardo, Valdira, João Pedro, a Lu já foi, Mariano, Maria Lúcia, Marli, acho que já falei, Josiane, Vilma Rogério, Lucimeire Bastos, tem bastante gente. Um salve para vocês. Não dá para a gente mencionar todos, a gente gostaria de ficar mais tempo aí, então um salve a todos. Então vamos lá, Mateus 25, versos 1 a 12. 1 a 13, melhor dizendo, 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram azeite consigo, enquanto as prudentes levavam vasos de azeite com suas lâmpadas. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. À meia-noite ouviu-se um grito: "O noivo vem aí!" Saí ao seu encontro. Todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: "Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram." As prudentes responderam: "De modo algum, o azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmas." Enquanto foram comprar o azeite, o noivo chegou e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete de núpcias e fechou-se a porta. Finalmente chegaram as outras virgens dizendo: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Mas ele respondeu: "Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia, nem a hora." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, por que a gente trouxe esse trecho que você provavelmente conhece, muito bonito? Jesus está falando aqui de algo que realmente existia na época, né?
nas festas de casamento existia essa tradição das moças convidadas para o casamento, amigas da noiva, elas realmente acolherem o noivo que chegava com tochas ou velas acesas, né? Então Jesus ele usa de algo que realmente existia, uma tradição judaica dentro do casamento, para nos ensinar a virtude da prudência ou da previdência, né? A pessoa prudente, a pessoa previdente. Por que que a gente trouxe esse trecho hoje? Porque nesse momento que nós estamos passando, realmente é necessário, mais do que nunca, nós sermos prudentes. A prudência, e aqui já vai assim uma catequese mesmo, é uma das chamadas 4 virtudes cardeais ou virtudes morais. Então, uma virtude cardeal, por que ela tem esse nome? Porque cardeal vem de cardo, do latim é a dobradiça, o gons ou dobradiça, seria assim um eixo ao redor do qual alguma coisa se movimenta, né? Sei lá, um outro exemplo aqui, a hélice do ventilador, ela tem um eixo, né? Então as 3 hélices ou 4 elas se movimentam, né, a partir de um eixo. Uma porta tem a dobradiça, como é que você faz a porta virar? Então tem as 3 ou 4 dobradiças, ela tem aquele eixo ali. Então é uma virtude, as 4 virtudes cardeais, elas são assim norteadoras. A partir delas, as outras virtudes nossas, elas assim vão se fazendo e se adequando na nossa vida. Então, são muito importantes as 4 virtudes cardeais, que não são algo assim revelado. Já é dado por Deus, a inteligência humana, né? É algo que todo ser humano é capaz de alcançar, né? Essas virtudes cardeais são também chamadas virtudes morais, portanto qualquer ser humano tem, não precisa ser católico, não precisa ser batizado, e uma delas é a prudência. Sobre essa que a gente vai tratar com mais cuidado hoje. Mas para que você saiba, de repente a gente pode até fazer uma outra live tratando das outras também. Uma outra é a temperança, né? A pessoa que é equilibrada, não é? Ela não é explosiva, né? A coisa temperada, é no ponto, não é uma comida salgada nem sonsa, né? Então é temperada, a pessoa que é equilibrada. Também a virtude da fortaleza, aquela capacidade da gente suportar as dificuldades, os sofrimentos. Hoje em dia, o pessoal da área de psicologia fala muito da resiliência, que é a capacidade de um edifício, é um termo que vem da física, isso. O Cleiton que está aqui faz engenharia, ele vai saber melhor, né? A resiliência é a capacidade de uma coisa, um edifício, por exemplo, uma coisa sólida, material, ela suportar abalos sem se desfazer, sem quebrar, né? Sem ter algum dano ou avaria. Então, outra virtude é cardeal. E depois a virtude da justiça, que ela regula as nossas relações, né? O bem comum, né? Dar ao outro aquilo que lhe é devido. Então, na questão assim relacional, da vida em comum, vida social, virtude da justiça. Então, as 4, justiça, fortaleza, temperança e prudência, que a gente vai tratar hoje. Então, nessa época de coronavírus, né, pode estar aí na sua cabeça milhões de informações, para exagerar aqui, né, uma hipérbole, um monte de informações. Será que isso é verdade? Será que é tudo isso? Será que não é nada disso? Será que a teoria da conspiração veio da China mesmo? Não veio? Como é que é isso? Tá, né? Claro, a gente deve buscar as informações. Nós temos a internet aí para nos dar mais informações do que aquilo que nos é oferecido pela grande mídia. Então, realmente, quem tem acesso à internet, você tem um mundo de informações. A gente tem que selecionar bem as coisas e tal, mas a gente tem acesso hoje a muito mais coisas do que antes. Então, louvado seja Deus. Agora, a questão está em filtrar e saber se isso procede ou não. Então, sendo bem prático, a gente também não tem todo o tempo do mundo, ainda que tudo isso seja uma teoria da conspiração, faz de conta que não existe nada disso, estão exagerando, né? Isso aí é só para travar a economia no mundo inteiro, ainda que seja isso. Quem consegue provar? Você é médico infectologista? Não, eu também não sou. Então, se a gente não tiver acesso aos fatos mesmos, não tem como a gente tirar uma conclusão adequada. Então,
a virtude da prudência é aquilo que o ditadozinho antigo fala: na dúvida, não faça. Então, meus irmãos, na dúvida, hoje, é melhor a gente seguir as orientações das autoridades sanitárias, das autoridades civis e também das autoridades religiosas. Você sabe que aqui na diocese, então, a gente não está tendo nada público, não é só missa. Nós não estamos tendo nenhum tipo de reunião, nós não estamos tendo nada. Por quê? Porque os nossos pastores, os bispos, eles estão agindo com o quê? Com prudência. Um bispo não é médico, um bispo ele não tem na cabeça dele todas as informações, só que ele quer o bem do povo, não é isso? O pastor não deve querer bem ao seu povo? Então, por prudência, então veja, como esse tempo difícil que nós estamos vivendo já está nos ensinando isso. Né? Alguém ainda pode dizer, bom, mas eu não acredito em nada disso, isso é um exagero. Ainda que alguém diga isso, bom, mas você não consegue provar se é um exagero ou não é, uma coisa nem outra, então vamos ser prudentes. Né? Então veja, é um aprendizado, meus irmãos. Na vida, tudo pode ser convertido para o nosso bem. Tudo pode ser uma oportunidade para nós na vida, desde que a gente saiba responder para quê. Então você veja, olha, nós estamos no tempo de quaresma, né? Tempo de quaresma, meus irmãos, é tempo da gente se reservar mais, né? Tempo de quaresma é tempo da gente rezar mais. Tempo de quaresma, os antigos sabiam disso, nossos pais, nossos avós, eles falavam, ou melhor, eles agiam. Não ligava o rádio, né? Quem tinha televisão na época não ligava a televisão, né? Falava até mais baixo, a pessoa se recolhia, né? Então, era realmente um tempo diferenciado. Eles tinham esta prudência, eles tinham uma sabedoria, que a gente fala sabedoria dos antigos, né? Então, eles sabiam se resguardar nesse tempo quaresmal, para depois, então, viver melhor o tempo da Páscoa. Então, a gente até, em algumas homilias, algumas pregações, eu ainda não sou padre, ainda não posso dizer que seja uma homilia, né? Então, algumas das minhas pregações, eu tentei reforçar, não é tempo de tristeza, né? A quaresma não é isso, o espírito quaresmal não é de tristeza, o espírito quaresmal é de resguardo, né? O espírito quaresmal é esse, então a gente se disponibilizar mais para Deus e deixar de lado algumas coisas que não são ruins. Não estou falando coisas de pecado, coisas que são boas, mas a gente deixa de lado. Né? A abstinência, o jejum é isso. Comer é muito bom e é necessário, né? Mas, quando você faz um jejum, então você está se abstendo de algo que é bom para você e necessário. Né? Por quê? Porque você quer se autodominar e você oferece aquilo para Deus. Então veja como nesse tempo assim, de dificuldade, nesse tempo de pandemia, então a própria situação ela já nos leva a nos adentrar, né? Leva a gente a aprender mais e se adentrar nesse tempo propriamente quaresmal. Nós estamos na quaresma. Então, a melhor decisão que nós temos hoje é esta, é a gente se resguardar e seguir os conselhos, as recomendações, as orientações das autoridades. E se alguém disser assim, não, mas eu não acredito em nada e eu tenho certeza, ainda que eu acredite, ainda que seja tudo isso, eu tenho certeza que Deus vai agir, vai curar tudo isso, então para que ter medo? Deus vai agir, Deus não pode tudo? Pode. Isso daí, se você proceder assim, você cai num risco de algo que foi condenado no Concílio Vaticano I. Sabe, teve o Concílio Vaticano II, no século passado agora, década de 60, e antes teve o Concílio Vaticano I, que condenou duas coisas: o racionalismo, as pessoas que não acreditavam na fé, na revelação de Deus, mas acreditavam só na razão e na ciência. Então a igreja condenou. Claro, a igreja, né, ela nutre a nossa fé, ela guarda a fé. Mas existia um outro risco também, a igreja condenou na época, o risco do fideísmo. A fé resolve tudo. E não é verdade. Se fosse assim, Deus já teria curado todas as doenças. Por que Ele não curou todas as outras doenças? E também, por que Deus seria obrigado a curar esta doença? Curar tudo, eliminá-la, acabar com ela? Como assim a gente
colocar em Deus essa responsabilidade, sabendo que historicamente muitas pessoas vieram a falecer e vêm a falecer todos os dias doentes. Então, não é do desejo de Deus curar todos, não é que Deus não ame a todos. Deus vai sempre fazer aquilo que é melhor para a pessoa. Então, qual que é o risco que a pessoa corre, então, ao ter esta atitude, chamada fideísmo? É atentar contra Deus. Você leu isso, a gente vai ler, ou você ouviu. Nós vamos ler agora um trechinho. A gente vai voltar lá no primeiro domingo do tempo da Quaresma. Nós lemos naquele dia o capítulo 4 do Evangelho de Mateus. A gente leu agora 25. Deixa eu ver a hora aqui. São 5 para as 8, tá ótimo. Então, nós acabamos de ler o capítulo 25 de Mateus sobre as virgens prudentes e as imprudentes. Agora a gente volta lá para Mateus 4, versículos 1 a 11, foi o que a gente leu, né, na missa do primeiro domingo da Quaresma. Mas agora a gente vai ler só os versinhos 5 a 7. Então, capítulo 4 de São Mateus, os versinhos 5 a 7, vão dizer o seguinte: é a segunda tentação de Jesus. Jesus está no deserto, ele passou 40 dias jejuando, agora ele está com fome. Jesus sentiu fome e sede, então vem o demônio para tentá-lo. Qual que é a segunda tentação? Está escrito aqui, ó. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, o lugar mais alto do templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então veja, a gente pode transpor essa tentação de Jesus agora para o nosso tempo. Fica tranquilo, não vai dar nada isso aí não, né? Você não vai pegar isso. Se você pegar, Deus ele pode te curar. Deus é poderosíssimo, onipotente. Ele vai curar você, vai curar todas as pessoas. A resposta de Jesus é: não tentarás ao Senhor teu Deus. Então não vamos tentar. Deus não tem essa obrigação. Ele vai fazer as obras que Ele quiser, porque Deus é plenamente livre. E Ele vai fazer só aquilo que for melhor para nós. Tá bom? Então, isso não é falta de confiança em Deus. Não. Inclusive, eu te convido, eu ia fazer isso lá no final, eu te convido uma boa oração, uma boa leitura para você nesse tempo agora que a gente está vivendo. Salmo 90, 91, um dos mais lidos, um dos mais conhecidos, Salmo da Confiança, assim chamado, né? Então leia lá, Salmo da Confiança, Salmo 90, 91. Então a gente deve realmente confiar em Deus, mas aquilo que é próprio nosso, a gente deve fazer. Ainda que depois, meus irmãos, suponhamos, hipoteticamente, mas nossa, isso tudo era mentira. Claro que não é tudo isso. Mas nossa, era tudo mentira, era tudo uma armação, uma orquestração. Ótimo, foi uma orquestração? Foi uma armação? A gente vai saber depois, mas nós, não sabendo disso antes, a gente se precaveu, né? Então, a previdência, nós somos prudentes e previdentes como aquelas 10 virgens e não tentamos ao Senhor. Então, gente, isso é o espírito da Quaresma. É uma oportunidade que a gente está tendo. Então, você veja, essa Quaresma é sui generis, não teve outra igual na nossa vida, não. O pessoal que viveu a Segunda Guerra Mundial, sim, né? Foi um evento enorme, de grande magnitude. Depois da Segunda Guerra, acho que o mundo não viveu algo desse tamanho. Talvez não, né? Eu não sou aqui historiador, mas me parece que não. Então veja, vamos aproveitar esse tempo, a gente está quase que obrigado a se resguardar em casa, vamos aproveitar isso. Então convido você que é catequista, você que é pai e mãe, você que tem seu filho na catequese, que não está podendo vir para cá, né? Então, aqui vai o ensinamento da igreja, aqui já para você. Quem é o primeiro responsável por catequizar o seu filho? O catequista? Não, é você, pai e mãe. Claro que você, quando você traz seu filho aqui, você já está fazendo isso, né? Mas a responsabilidade por conduzir o seu filho na fé é por primeiro dos pais.
Então veja você, pai e mãe, como você está tendo uma oportunidade de, junto com o seu filho, você orientar lá, mas eu não sei nada, gente, como é que eu vou orientar meu filho? Uai, se você chamar seu filho para rezar um terço, você não está aumentando a piedade para o seu filho? Você não está aumentando o carinho que seu filho tem por Nossa Senhora? Você não está ensinando algo para o seu filho, né? De repente ele está aí na pré-catequese, é criança ainda. Você não está ensinando o seu filho a exercitar a fé dele, fazendo essa oração tão fácil, tão pura e tão maravilhosa como o terço, que é uma evangelização mais maravilhosa que o terço. No terço, você é convidado não só a recitar as orações, né? O Credo, Pai Nosso, as Ave Marias, a Salve Rainha, o Glória. Sim, a gente recita, é uma oração vocal. A gente fala com a boca, né, com a mente, se estiver trabalhando lá. Mas também a gente é convidado no terço a meditar os mistérios, né? Então por isso tem os mistérios gozosos, né? Então a gente medita a infância de Jesus, né? Desde quando o anjo anunciou que Jesus ia nascer, vir ao mundo, ia ser concebido no ventre de Nossa Senhora, pronto, primeiro mistério gozoso, a anunciação do anjo. Então você pode pegar um livrinho lá que você tem do terço, pode pegar na internet e junto com o seu filho, com os seus filhos, fazer essa oração, lê lá o trechinho que fala sobre esse mistério. Ah, mas eu não sei explicar. Não precisa explicar, né? Tá na Bíblia lá, o anjo chegou para Nossa Senhora, você pode ler o trecho bíblico, ele explicou para ela como é que a coisa ia acontecer. Ela disse assim: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando ela disse isso, pronto, Jesus já estava, né, encarnado no ventre dela, já tinha sido concebido. Então, de uma maneira muito simples, você, querido pai, você, querida mãe, você pode ir catequizando o seu filho. Não necessita de conhecimento teológico muito alto, não necessita um conhecimento muito aprofundado da fé. Claro que você é convidado, a você também, como eu disse, né, no começo, também os padres, também os seminaristas, as freiras, os monges, a gente não para nunca de conhecer, a gente vai caminhando sempre para conhecer mais, inclusive para poder catequizar melhor, né? Então, claro que você é convidado a caminhar também nesse sentido, mas agora você não precisa primeiro conhecer a doutrina da igreja, conhecer a Bíblia para depois ajudar seu filho na catequese. Não, vamos começar rezando, ou ler um trecho bíblico. De repente você tem aí um trecho, nossa, mas eu gosto tanto daquele trecho, me alivia tanto o coração. Inclusive, se você quiser postar aí o seu trecho bíblico favorito, né? Tem pessoas que têm, né? Pode colocar aqui nos comentários algum salmo, algum trecho do Evangelho. Então você pode ler para o seu filho, ou alguma reunião em família, aí vocês, né? Chega o marido do trabalho, né? Em vez de ver só o noticiário, sim, vamos ver o noticiário, mas por que não, meus irmãos, fazer aquilo que a igreja pede há muito tempo para nós, a oração em família? Quem sabe não é uma oportunidade para você voltar a um hábito tão sadio, mais uma vez, que os nossos antigos nos ensinavam. Quanta gente aí com, 50, 60 anos diz assim: quando a gente era pequeno, a mãe reunia todo mundo ali, né, na sala, a gente rezava o terço todos os dias, né? Bonito demais, você não esquece nunca, né? Então veja, é uma oportunidade. Não vá jogar fora, não vá desperdiçar esse tempo santo, essa oportunidade que Deus está dando para nós. Estou dizendo que Deus que mandou esse flagelo, essa peste do vírus, não, mas que é uma oportunidade, sim, sempre será uma oportunidade. E também, mais um trecho bíblico para corroborar esse momento que nós estamos vivendo. Você vai lá, se você quiser abrir, em Eclesiastes. Tem Eclesiástico e Eclesiastes. Você vai em Eclesiastes, capítulo 3, versos 1 a 2. Eu estou aqui em Eclesiástico, deixa eu voltar um pouquinho. Provérbios, depois de Provérbios, Eclesiastes, capítulo 3, versos 1 e 2. Enquanto isso, se você quiser pegar na Bíblia, eu vou dando mais uma olhadinha rápida aqui, ó. A Conceição Ferreira está aqui, a Francisca de Aguiar, a Giza,
Deixa eu ver quem mais, deixa eu subir um pouquinho. A Joyce, acho que eu já falei. A Joyce é a nossa, é você, Joyce. A Joyce está aqui. Não dá para ver a fotinha, tá pequenininha. A Shirley Statucci lá de Andradina. Nossa, Shirley, um abraço para você. Andradino, Gabriel Fiorentino, a Karina Gonçalves, a Aline Trombelli, a Lu Oliveira, Lucinda Zini, a Cleusa Tavoni, eu acho que eu já falei, não me lembro, Solange Gomes, Eliana Nogueira, Conceição já, Maria Madalena, boa noite para todos, Gisele Gomes eu não lembro, Fê Silva, Marilda Caetano, Luciana Zambon, Adriana Ferreira, será que já foi? Fátima Xavier, Jair Araújo, olha aí, um abraço para todos vocês, abraço à distância hoje, né? Por obrigação. A Eliana já, Priscila Renato, será que eu falei? Priscila Guinami, Lucilene, Eusita, Márcia Araújo, Inês, Ana Lima, Ormindo Ramos e Edna Azaio. Vamos lá então para Eclesiastes 3. Um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando. Eclesiastes 3, 1 a 2, trecho lindo. Eu acho que esse foi o primeiro livro bíblico que eu li, Eclesiastes. E esse trecho é maravilhoso, pelo menos para mim ele toca muito o coração. Diz assim: há um momento para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar a planta. Estou aqui só até o verso 2, mas ele continua aqui. Tempo de rasgar, tempo de costurar, tempo de falar, tempo de calar, tempo de buscar, tempo de perder. Olha aqui que interessante. Tempo de abraçar, tempo de se separar. Meus irmãos, é ou não é a sabedoria da Sagrada Escritura? Coisa maravilhosa. O tempo agora, nosso, é esse. A gente precisa se adequar a essa situação, sabendo que desta situação difícil, Deus vai tirar um bem. Você, por exemplo, que vem aqui na missa, né, na missa da bênção, por exemplo, você gosta de receber um abraço do Padre Orlando, né? Muita gente gosta, né? Nem todos vêm abraçá-lo, mas muita gente gosta. Como é bom, não é? Receber um abraço, dar um abraço, não é maravilhoso? É, mas, diz a palavra, tempo de abraçar, tempo de se separar. Nós estamos distantes, sim, fisicamente, mas não na alma, não no nosso coração. E aqui, meus irmãos, esse tempo pode nos trazer também um ensinamento muito interessante, que é o seguinte: é o senso de catolicidade que você tem que ter. Um católico, ele exerce o seu ser cristão católico onde ele estiver. Onde tem uma igreja católica ou onde tem um grupo de católicos ali, você se juntando a eles, você está com a igreja. A igreja está ali onde tiver, diz o próprio Jesus, 2 ou mais reunidos no quê? No nome dele. Então você pode estar lá nos cafundó da África, lá, missionário, lá no meio da selva, uma dificuldade para chegar até aquela comunidade de 10 famílias, né? 40 pessoas. Está lá, a igreja está lá. Né? Então, nós estamos onde tem um cristão, nós estamos. Então, veja, esse senso de catolicidade, hoje, ele deve aflorar, ou quem sabe nascer, de repente, assim, está muito apagadinho, na sua casa. A família é a igreja doméstica. Não é? Então, no ambiente familiar, nós somos convidados, meus irmãos, isso é muito forte, isso é muito importante e deve ser vivido. Nós devemos ser igreja em casa. Veja, meus irmãos, não perca essa graça. Quem sabe é tempo de você realmente restaurar coisas da igreja que devem ser vividas aí e que não tem condição de a gente viver aqui, né? Tem coisas que são próprias do ambiente familiar, né? O casal. Como é que o casal é cristão sendo casal, dentro de casa? Isso é maravilhoso, é entre vocês dois, né? Na criação dos filhos. Nós aqui da catequese, a gente catequiza o teu filho, né? O padre, o seminarista, né? Nós que estamos à frente aí, claro, a gente orienta o seu filho, mas
a gente não pode dar toda a educação para o seu filho, não é? E a educação deve ser cristã, deve ser uma educação com valores, né? Então, é coisa sua. Então, olha que bonito. É tempo realmente da gente aproveitar. E isso, claro, a gente vivendo. Vejam, foram 3 trechos bíblicos, mais uma explicaçãozinha sobre as virtudes. Veja como isso vai até dando um efeito para nós, não é só para você não, para mim também, para todos nós. Um efeito assim de diminuir, para aqueles que estão nesse estado, diminuir assim, quem sabe, aquele medo, aquela aflição, ou até um estado de histeria, né? A palavra de Deus, a Igreja Católica, em seus ensinamentos, ela vem nos tranquilizar, né? Ela não vem deixar a gente assim naquela calmaria total, não tem problema nenhum, não, mas ela vem nos dar o equilíbrio. Então, meus irmãos, vamos aproveitar bem. Então, ó, aqui vão algumas regrinhas práticas para você, se você quiser. Então, como eu já falei, primeira coisa, reze o terço, reze o rosário, não é? Esse tempo, quem sabe que seu filho estaria aqui, que você estaria no horário da missa, de repente você não acompanha a missa aqui pelo site da paróquia, né? Eu te convido a participar no sábado às 19h30 e no domingo às 8 horas. Mas de repente é um horário que não daria para você gostava de vir aqui na missa das 7h30 da noite no domingo, né? Então vou assistir pela televisão. Então quem sabe no horário que o pessoal estiver aqui celebrando a missa, nós, eu e o padre, algumas pessoas, de repente dá para você rezar um terço no sábado à noite, né, com a sua família. Então reza o terço. De repente você já fez aí na sua vida alguma novena, você passou por uma situação difícil na vida. Gente, eu rezei aquela vez, rezei uma novena, sei lá, Nossa Senhora Desatadora dos Nós, por exemplo. Uai, por que não você começar uma novena agora, né? Melhor ainda com a sua família, né? Ensinar o seu filho o poder dessas orações, digamos assim, condensadas, né? Novena é uma espécie de campanha de oração, né? Nossos irmãos protestantes, eles têm esse jargão, esse título. Vamos fazer uma campanha de oração por alguma intenção. Eles fazem isso e realmente alcançam muitas graças. Muitos deles são mesmo fervorosos. Uma novena é isso, né? A gente se empenhar com mais força durante 9 dias. Pode ser uma trezena também, 13 dias. Então, por que não você voltar a fazer uma novena que você já fez algum dia ou nunca fez? Comece a fazer agora, né? Então, qualquer tipo de oração que você, quem sabe, deixou para trás. Eu tinha um livrinho de oração lá. Nossa, ele é meu livrinho de cabeceira, né? Lia ele todos os dias. Por que você não volta a ler, né? Eram as orações que edificavam você. Volta a fazer isso. Outra coisa, você é convidado a ler com mais intensidade, já porque é quaresma, a Sagrada Escritura. Então, vou fazer algumas sugestões aqui para você ler, né? Então, você pode ler uma carta maravilhosa, tudo é maravilhoso na Bíblia, né? Mas algumas direções. Assim. Você pode ler a primeira carta de João, não o Evangelho. Você pode começar lendo a Bíblia. Nunca peguei na Bíblia na vida. Por que você não lê a primeira carta de São João? São 3 cartas, as 2 segundas são bem curtinhas. A primeira é curta também, mas um pouco mais longa que as outras. Então começa lendo essa carta, muito bonita, muito, muito, muito bonita mesmo. Né? Fala que Deus é amor. Você pode ler também os Salmos. Salmos são 150. Então você pode ler um salmo por dia, né? Tem salmos que são maiores, por exemplo, 118 é enorme, então você tem que repartir ele, né? Eu vou deixar aqui, Cleiton, é possível a gente inserir depois alguma informação? Depois eu deixo aí para vocês, eu não sei se eu vou conseguir fazer hoje, quem sabe depois, aí você acessa no site, uma lista de salmos para você ler assim, conforme a intenção do salmista ao redigir. Então, por exemplo, tem os salmos de súplica. Você quer suplicar alguma coisa a Deus, fazer um pedido, tem lá uma lista de salmos, vou postar para você. Ou salmos de louvor, gratidão, tem lá um monte, tá? Então, assim, uma orientação para você. Ou, se você quiser, leia corrido. Vou pegar o saltério e vou começar a ler. 1, 2, 3. É maravilhoso, eu te aconselho mesmo. É uma coisa que toca muito no nosso coração. A Sagrada Escritura, estou com 2 versões aqui. Essa aqui é a Bíblia de Jerusalém. Essa é a tradução ecumênica, chamada TEB. Então, são traduções diferentes, eu gosto das 2.
Então eu queria ler ela inteira, sei lá, agora estou motivado. Então começa a ler lá do Gênesis, lá do começo da Bíblia. Mesmo que você não queira lê-la inteira, eu te aconselho a ler nesse tempo agora de quaresma, de quarentena por causa do vírus, você pode ler outra sugestão. O livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Você vai ler o relato da criação. Ah, mas será que foi exatamente como está escrito? Não é a intenção da Bíblia dizer exatamente como foi. Vai ensinar uma sabedoria para você, para dizer que realmente Deus criou o homem e criou por amor. Nós é que pecamos, nos afastamos de Deus, a gente foi insuflado pelo diabo, ele passou a perna na gente, mas depois, e aí, olha como é bom você ler o Gênesis, aí depois você viveu o tempo da Páscoa, mas Cristo morreu, agora na quaresma a gente vê isso, e Cristo ressuscitou. Então aquilo que havia sido desfeito, está lá relatado no Gênesis, a amizade com Deus foi refeito com Jesus. Por isso que o cristianismo é a verdadeira religião, nesse sentido que só Jesus Cristo mesmo religa o homem, a humanidade a Deus. Então olha aí, você já pode ler a primeira carta de João, você pode ler os Salmos, você pode ler o Gênesis. Depois, se você quiser, se você optar por ler a primeira carta de João, aí em seguida você pode ler o Evangelho de João, que ele é distinto dos outros. Os outros 3 a gente chama de evangelhos sinóticos, porque eles são muito parecidos, tem trechos, eles não são iguaizinhos, mas eles têm trechos muito parecidos, correlatos. O Evangelho de João não, ele é diferente dos outros. Então, como você, se você optar, já leu a carta de João, depois você pode ler o Evangelho. Outra sugestão, agora na liturgia da igreja, a gente está no ano A. Nas missas, a gente divide o chamado ano litúrgico em 3, A, B, C. No ano A, ao longo de todo o ano litúrgico, nos domingos, também nos dias da semana, não, nos domingos, o dia da semana é diferente, já explico. Nos domingos a gente lê majoritariamente, melhor dizendo, o Evangelho de Mateus. Então nós aqui esse ano estamos no ano A. Então a gente já está lendo em todas as missas o Evangelho de Mateus. Então você é convidado a ler. De repente, eu quero entender melhor, porque o padre leu aquele Evangelho de Mateus e no outro domingo leu também, acho que eu vou ler. Uma boa pedida. Leia aí ele inteiro ao longo da quaresma, você vai fazendo correlações e entendendo melhor ao longo da liturgia. Outros 2 livros que são maravilhosos, você que, como todos nós, precisa aprender a sabedoria, a sabedoria de Deus. Então, 2 livros bons para você. Leia Eclesiástico, aquele que eu li, o terceiro trecho que eu li é Eclesiastes. Estou fazendo uma sugestão para você. Leia Eclesiástico. É um livro, um dos chamados livros sapienciais. Ele traz sabedoria para nós. E também outro livro chamado Sapiencial, é um dos 7, ele tem o nome mesmo, Livro da Sabedoria. Esse é o nome dele mesmo. Então, Eclesiástico, e o Livro da Sabedoria. Então você vai ter muitas ali orientações de vida prática, orientações práticas, conselhos de sabedoria. É mais ou menos como se a gente fosse chegar naquela pessoa idosa, velhinha, cheia de sabedoria, ou aquele padre, sabe que você conta com aquele padre, ou aquela pessoa da igreja, fala, nossa, mas ele tem tanta sabedoria, eu gosto de conversar com ele. É mais ou menos assim, só que ainda mais forte, inspirado por Deus, é a Sagrada Escritura. Mas outras 2 sugestões, se você quiser uma carta maravilhosa, carta de São Tiago, vai estar lá no finzinho da Bíblia, um dos últimos livros, procura. Carta de São Tiago, tem 5 capítulos só, bem curtinha, então você pode ler. E também o livro, a Carta de São Paulo aos Efésios, ela é muito, muito, muito boa. Eu acho que para esse tempo quaresmal que nós estamos vivendo, tempo de dificuldade que a gente está vivendo, esse livro de São Paulo, a Carta de São Paulo aos Efésios, é um livro bíblico, mas é uma carta que ele mandou para a comunidade de Éfeso, chamados Efésios. E eu acho que para esse tempo que nós estamos vivendo, vai ser maravilhoso você ler. Carta de Paulo aos Efésios. Então, olha, dei aqui para vocês, depois eu vou deixar aí a relação.
você tem muitas oportunidades para se aproximar do próprio Deus através da sua vida de oração, terço, seja lá o que for, uma novena, através da Sagrada Escritura e também através de outras leituras. Então, gente, nós no Brasil nós temos muita assim, tradição de leitura. A gente não lê muito, seria bom que nós lêssemos mais. Então, claro, primeiro a Bíblia. Se você quiser, eu esqueci de trazer aqui, você pode comprar, se você não tiver, o Catecismo da Igreja Católica, porque toda a nossa doutrina ela está condensada ali. Catecismo da Igreja Católica é o nome do livro, é um compêndio, né? Digamos assim, um resumo de toda a doutrina da Igreja. Está tudo lá. Então é bom conhecer um livro grosso, assim, vai demorar para você ler, mas está tudo lá. Aí, por onde eu começo? Você pode pegar o índice lá no final. Então, pelo índice você vai buscando os temas mais interessantes. Por exemplo, você fala assim, eu quero conhecer sobre a oração. O que é rezar? O que é orar, na verdade? Está lá, oração. Você vai pelo índice lá no finalzinho. Eu quero saber, por exemplo, eu rezo no creio, toda a missa, e eu não entendo direito. O que é a tal da comunhão dos santos? A gente reza no credo, né? Comunhão dos santos. Né? Então tem lá no catecismo, você pode ir lá, olhar, ler. Então assim, tem tudo lá, meu irmão. Então olha, é uma oportunidade maravilhosa para nós nesse tempo que a gente está vivendo. E aí aqui, a gente tem mais 8 minutinhos. Eu vou fazer umas... Isso aqui nem é recomendação, é só para instigar você, tá bom? Então você que tem aí o seu filho, não está indo na escola, você não vai ficar rezando o tempo inteiro também, não é? Então, se seu filho lesse mais, seria muito bom, ó. Então, assim, é só para instigar, tá? Você, por exemplo, leituras assim para jovens, não é? Nossa, tem tanta coisa, é um universo, né? Mas eu vou recomendar 3 aqui, só para você, de repente, ficar com vontade. Coisa que se eu fosse jovem, eu adoraria ler. Se meu pai falar assim, lê lá, né? Maravilhoso, literatura não é, nenhuma delas aqui é literatura assim, brasileira, mas é literatura para nossa moçada e para os nossos jovens e crianças. Robinson Crusoe, isso aqui tem até filme. Você que é mais velho, talvez você tenha assistido. Tem um filme, eu acho que é da década de 50, Robinson Crusoe. Daniel Defoe é o escritor. Então, é um livro legal. Ele é, assim, mais o estilo de aventura, né? Então, é para você colocar o seu filho para ler e também para não ficar, assim, numa sensação de que está tudo muito chato. É uma leitura legal, agradável, que instiga. Então, aqui uma boa pedida, quem sabe. Depois, então, muito legal, Júlio Verne, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Maravilhoso. Eles vão num balão, é um desafio que há. Será que a gente consegue cruzar o mundo, rodar o mundo em 80 dias? É feita uma disputa ali, Júlio Verne. Tudo isso aqui são livros clássicos, né? Um outro livro maravilhoso, quase ninguém conhece aqui, é menos conhecido, Billy Budd Marinheiro. Então, para o seu filho, que ele é bem aventuroso, assim, ele gosta de fazer um monte de coisa e tal, mas não dá para fazer muita coisa, que eu estou com medo do coronavírus. Maravilhoso. Eu que, se eu pudesse, eu entraria num navio assim de pesca para me aventurar. Sabe aquelas coisas que a gente tem? Acho que eu faria isso na vida, né? Só meio que ilusão. Então, aqui, Herman Melville, é um grande clássico assim, de uma literatura mais jovem, né? Voltada para jovens. Mas eu queria uma coisa assim mais... É para o meu filho, mas eu queria uma coisa mais religiosa. As Aventuras de Dom Bosco. Isso aqui é meio que uma autobiografia de Dom Bosco, mas fala assim... A gente conhece Dom Bosco como o homem que ele evangelizava os jovens, órfãos, né? Aquela molecada assim mais esquecida, realmente uma molecada complicada. Ele pegou muita dificuldade para evangelizar aqueles jovens, e aqui estão relatos assim muito interessantes que aconteceram na vida de Dom Bosco. Ele diz assim, sua vida é tão cheia de aventuras prodigiosas que se alguém no futuro a lesse, teria dificuldades para acreditar, julgaria estar lendo um romance.
Aqui, ó, um santo maravilhoso da igreja, São João Bosco. Então, tem mais uma boa pedida. Ah, mas eu não estou preocupado em livro para meu filho, eu já vou dar um monte de atividade para ele. Eu queria alguma coisa assim, não sei, relacionada à igreja, à religião. Então, vou dar 4 indicações para você. Primeiro, do Anselm Green, que é Green é uma aproximação, assim, né? A pronúncia é Green, né? Ele é um monge beneditino alemão, ele tem muitos livros, né? Esse aqui, eu acho que é propício para o nosso momento. Tranquilidade do coração, harmonia consigo mesmo. Então, de repente, você pode, né, encomendar aí na internet e tal, e comprar, talvez para esse momento seja importante. Depois, a gente estava falando sobre as virtudes, né, as 4 virtudes cardeais, e tem aqui, um comentário de São Tomás de Aquino sobre um livro de Aristóteles. Aristóteles é um filósofo grego, não era cristão, ele veio antes do cristianismo, e São Tomás de Aquino foi um grande conhecedor de Aristóteles, e tem esse livrinho aqui, ó, 11 lições sobre a virtude. São Tomás de Aquino pega os escritos aristotélicos sobre a virtude, veja que já os pagãos falavam sobre a virtude, ele faz um comentário muito interessante, um livrinho, ó, fininho, de repente vale a pena você comprar. E depois, então, outras leituras, outro tipo de leitura melhor que eu recomendo a você, a gente está quase no final, temos só 4 minutinhos, são os livros de hagiografia, é o estudo sobre a vida dos santos. É muito legal, e eu acho que quase tudo isso aqui você baixa em PDF, eu acho que esses que eu vou indicar também na internet, você vai ter acesso a isso daqui. Então, esse aqui, na verdade, eu trouxe só para falar sobre, mas eu nem indicaria porque ele é mais um caráter mais histórico, é sobre Santo Inácio de Loyola, a aventura de um cristão, para dizer que a vida de Santo Inácio de Loyola também é muito, muito interessante. Então, você estudar a vida dos santos. Na internet você vai achar um monte de coisa. Não quero ler livro, não, mas eu quero conhecer sobre os santos. A internet está aí para te ajudar. Conheça, porque você vai aprender o seguinte: os santos, eles são o evangelho vivido, o evangelho praticado. Então é muito bom a gente conhecer como é que foi a vida deles, porque, gente, eles passaram por dificuldades também, e olha, daquelas mais difíceis. Então conheça. Aqui, ó, uma autobiografia, Santa Teresinha do Menino Jesus, História de uma Alma, super, super mega clássico. Santa Teresinha, ela fala sobre a história dela, desde quando era criança, assim, ela vai relatando, segundo aquilo que vinha à memória dela, como que ela era pequenininha, como é que ela se comportava, muito maravilhoso. Então, gente, aqui são indicações, não é? Na verdade, é mais para instigá-los a ler. E, claro, aí, você na sua casa, você com certeza vai achar de uma maneira criativa como você ocupar bem o tempo, né? Seu, da sua família. Lembrando, não vamos perder esse tempo santo da Quaresma, não vamos perder esse tempo santo maravilhoso que a vida está nos dando, né? A vida, o estado da nossa vida hoje é esse. Quando é que vai mudar? Não sei, mas vamos aproveitá-lo bem, tá bom? Então vamos, deixa eu ver se está faltando mais alguma coisa. Sim, a última recomendação, busca na internet de oração, tá? De oração, a Via Sacra. Você já viu na igreja aqueles quadrinhos? São vários quadrinhos que tem nas laterais da igreja, nas duas, as chamadas estações da Via Sacra, é o caminho de Jesus, desde a condenação até a crucificação, né? Então, chamada Via Sacra, é um exercício, assim, tipicamente quaresmal. Então, de repente, você quer vir na igreja, a igreja vai estar aberta, né, ao longo da semana para visitação. Quer vir rezar aqui? Tem lá a Via Sacra, você pode rezar. Mas posso rezar em casa? Posso, porque em cada quadrinho, ou melhor, para cada quadrinho daquele, há uma oração correspondente. Então procura aí na internet como rezar a Via Sacra. Pronto, você vai ter lá todas as orações, né? E você pode fazer aqui na igreja, de repente você imprime o texto, né? Ou você tem algum livro, ou você pode fazer na sua casa também, né? É um piedosíssimo exercício quaresmal que confere até indulgência para
para quem o exerce, dá para quem o faz. Tá bom? Então deixa eu dar mais uma olhadinha em quem está aqui, se tem mais alguém diferente. A Deise Ferreira, já são 8h30. Yudi Oliveira, a Leidilane, eu acho que eu já falei dela, se não, oi Leidilane. Alice Trombelli, acho que sim. Thalita Matico, oi Thalita, não tinha te visto, não lembro. Olá, Márcia, parece que sim. A Regina Nishida, será que sim? Lu Silva, sim. Michele Ozek, não lembro se eu falei, se eu já falei, oi de novo. Michele, Aneia Galo, a Cândida Pires, Silva Regina, Eunice, a Adélia, Marcian, ou Marcian, acho que é Marcian Silva, Ana Carolina Gonçalves, Fabiana Furlan, Adélia, Érica, Carol Duarte, Maria Marina, eu acho que sim, Fernanda Marques, Alzira, Érica, Célia, Vanidorna, lá de Araçatuba, Ana Lu Florencio, Janaína Monzani, Maria Taide, vamos passando só. Manda um abraço para Maria José, catequista. Maria José, catequista, um abraço para você, Maria José. Mãe do bar. É mãe do... legal, mãe do Jean. É que aqui eu não consigo chegar a todos, né, porque a gente fica mais atento ao conteúdo. A Juraci, o Vitor, a Cláudia Maffi, Lucilene, Cristina Bonfim, um abraço. Luciano Kimura, um abraço para vocês. A Márcia Medeiros, acho que sim. Enfim, bom, a todos os que foram mencionados, aqueles cujos nomes eu não mencionei, desculpa, né? Não dá para a gente chegar a todos, mas olha, você se sinta abraçado. Quero agradecer a presença de todos vocês. Você deixa o seu comentário aí, assim, o som não estava muito bom, será que faltou alguma coisa? Você quer sugestão de conteúdo? Você quer que a gente orienta as nossas catequeses para esse aspecto, o outro, enfim, deixa aí, né, o seu comentário para a gente ir aprimorando, para que a evangelização chegue até você da melhor maneira possível, tá bom? A gente começou rezando, a gente vai terminar rezando, porque a oração ela deve preceder e deve encerrar todas as nossas atividades. Mais uma vez eu quero que você coloque o seu coração, a mão no seu coração, melhor dizendo, e reze comigo assim: Senhor Jesus, eu te agradeço pelo dom da minha vida, pelo dom da vida da minha família. Eu te agradeço, Senhor, por este tempo santo da Quaresma e por este tempo de dificuldade que, assim como eu, minha família e tantos outros homens e mulheres no mundo estão passando. Eu creio, Senhor, e confio que o Senhor está conosco, que o Senhor jamais nos desamparará. Eu creio, Senhor, que Tu és um Deus providente e bom. E eu desejo, Senhor Jesus, nestes tempos de dificuldade, não ter o meu coração aflito, mas viver, experimentar a alegria de ser cristão, a alegria de ter-te, Senhor, como Deus da minha vida. Querido irmão, querida irmã, nós não podemos perder isso de vista na nossa vida. Agradecer e louvar sempre a Deus, porque na alegria ou na tristeza, como dizem os noivos, quando eles se unem no sacramento do matrimônio, nós estamos com o Senhor e mais, Ele está conosco. Então, é a fonte da nossa alegria, é esta, ter Deus conosco, na dificuldade ou naqueles dias mais simples e fáceis.
Agora são tempos mais duros, mas o Senhor com certeza permanecerá com cada um de nós. Vamos encerrar com a oração do Pai Nosso, submetendo a nossa vontade à vontade de Deus Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Traçando sobre nós o sinal da cruz, o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado, Cleiton. Obrigado, Joyce. Obrigado, Akira, que já foi embora, não pôde ficar até o final. Obrigado a você. Amanhã a gente te espera, 19h30, com a adoração ao Santíssimo Sacramento. Fica na paz, que a Virgem Maria, São José e São Sebastião, juntamente com o nosso padroeiro, São João Batista, abençoe, guiem e guardem você e sua família. Amém.